Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo, galera! Tivemos Alexandre Fier passando para a próxima fase. Ele conseguiu empatar uma das partidas, venceu a outra, se classificou. E o Krikor infelizmente não conseguiu. O Krikor acabou numa partida muito difícil. Ele recuperou de uma posição muito ruim para um final com chances de empate, mas no apuro do tempo acabou não encontrando ali os lances únicos, final super difícil e tá fora então da Copa. Krikor sai com os nossos aplausos aí, foi um guerreiro, jogou demais. E aqui a gente tem o Luiz Paulo Suppi. Será que ele vai conseguir passar? Porque ele empatou as duas partidas clássicas e agora tá no tie-break, galera. Aqui são partidas com menos tempo no relógio, é pênalti. E na primeira partida eles empataram e agora o Suppi tem as peças negras aqui. Situação muito difícil para o nosso brasileiro. Vamos dar uma olhada então nessa partida que começa com o peão dama aqui pelo jogador Galaviz Medina. O Suppi responde com o cavalinho F6, uma abertura bem flexível, C4 E6, não dizendo o que ele vai jogar por enquanto. Cavalo C3 e aqui bispo B4, a defesa Ninja Índia. F3, a variante Kimoshi, muito na moda. D5 diretamente ataca o centro, A3. A turma joga isso quando tem que arriscar tudo, né? Vai para partidas bem agressivas. Bispo por cavalo foi jogado e depois de peão toma C6, o Suppi ganha mobilidade também para a dama. Temos o lance E3 solidificando o centro, o bispo quer jogar e aqui o Suppi aproveita para fazer o roque. Posição equilibrada, a única diferença é que as brancas têm aqui o par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo. No entanto, a estrutura de peões aqui das pretas parece um pouco melhor. Na verdade é ilusório porque é muito fácil trocar esse peão. Na verdade o que as brancas querem fazer é poder trocar esse peão e jogar C4. Mas tem um probleminha só. Tá difícil de rocar aqui, né? Vamos ver se o Suppi vai conseguir colocar pressão. A4 foi jogado ganhando mobilidade para o bispo, dama C7 e aqui bispo D3 preparando para colocar o rei em segurança. Peão por C4, bispo por C4 e aqui C5, o Suppi já tenta colocar uma pressão gigantesca na coluna C. Bispo em A2 já se antecipa a isso e aqui B6, o bispo agora vai poder jogar. Cavalo em E2, bispo em A6 e aqui temos então finalmente as brancas colocando o rei em segurança. Suppi segue com cavalo C6, notem os dois jogando com bastante velocidade. Aqui não é brincadeira esse ritmo de jogo, você não pode ficar muito ali demorado, né? Aqui, ó, aqui ele não fala exatamente, 1800 mais 30, tá errado aqui. São 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo por lance, é muito rápido, tá? A partida seguiu com torre em F2 e o Suppi traz a torre para o jogo, torre de F em D8. Temos o lance bispo B2, o bispo fica aí na longa diagonal, cavalo em A5, o Suppi abre a atividade na coluna C, traz a possibilidade de trazer o cavalo de colocar o cavalo em C4, E4, poderoso centro formado aqui pelo Medina. E o Suppi segue com esse super lance bispo C4, atacando esse poderoso bispo das casas claras e tentando eliminar um dos bispos, eliminar o par, né? Basta trocar um para eliminar o par. Já pensou nessa frase profundamente filosófica, né? Meu amigo. E aqui então a partida segue com o lance bispo B1, tentando manter o par no jogo. Torre de A em C8, o Suppi traz a última peça que ainda não tinha jogado. Bispo C2 e agora o cavalo volta para C6, pressão no peão central. Torre C1, dama vem para casa de D7 e sai da mesma coluna da torre. E aqui E5, atacando o cavalo e agora Suppi centraliza o Bocotó. E temos o lance dama D2, trazendo mais uma proteção, controlando a casa de F4, possivelmente até partindo para um ataque na ala do rei. Suppi segue abrindo a posição, peão toma e depois de peão toma, os cavalos ganham mobilidade. Cavalo de C em B4, super lance, bispo atacado, bispo B1 e aqui então o Suppi vai por uma super combinação, galera. Na hora certa, Suppi me segue aqui com uma super combinação. Aqui o que daria para jogar? Bispo E4 talvez, segundo as máquinas. Esse lance que, né, a gente acaba analisando depois a partida com o computador e tal. Fala, nossa, aqui tinha esse lance. Mas não é uma coisa que você fala, não é tão simples, né, de achar. Aqui na partida o mais natural é jogar o lance bispo B1 e o Suppi não perdoa, galera. Bispo por cavalo foi jogado. Olha a combinação aqui do Suppi.
Torre toma, agora temos torre por torre, trocando mais um pouquinho, e depois de dama toma, caiu a defesa do peão aqui de A4, o sup se quiser pode até capturar o peão. Mas o sup não está interessado em material agora, ele segue com primeiramente torre em C8, notem a batalha de peças menores, par de cavalos contra par de bispos, o que é bastante arriscado, esse lance aqui é muito forte porque impede. Vejam o cavalo impedindo qualquer formação de bispo e dama, né? Agora, é claro, se essa dama conseguisse, né, de alguma maneira vir para a casa de E4, seria bom, mas não dá para vir por aqui. Por aqui também não vai chegar lá nunca, a casa de E3 não está disponível, nem a casa de F4. Então esses cavalos estão muito bem compostos aqui para evitar a bateria de dama e bispo, por exemplo, indo para o mate. Dama D1 foi jogado, sup segue com o lance, e esse lance protege o peão, não dá mais para capturar esse peão, mas agora cavalo C3, opa, parece que esse cavalo precisa ser capturado, bispo toma, torre toma, e agora as brancas têm um problema, um alvo que é o peão central. Bispo em E4 finalmente foi jogado, controlando os saltos do cavalo, e aqui o sup vai para um lance brilhante. Quando eu vi o sup jogando esse lance, eu precisei parar um pouquinho, aí eu pensei, não, tá errado. Aí depois eu olhei de novo, eu não entendi de novo. Aí eu falei, caramba, mas eu não entendi de novo. Eu não entendi umas 3 vezes, até entender. E o sup vai para esse lance brilhante, meus amigos. Cavalo D3 jogado aqui pelo sup. Um lance difícil, à primeira vista, um lance difícil de entender. Lance brilhante aqui do sup, jogado com velocidade. Um lance que a gente estranha, porque a gente tem bispo e dama controlando essa casa, né? Aí eu fiquei pensando o que daria pra fazer pra cravar e tal. Eu não consegui entender muito bem. Aí depois eu vi que a ideia aqui é cortar a conexão da dama com o peão. Super lance. A partida seguiu com o lance torre C2. Vão vendo a complicação que vai virar isso aqui. Agora, tanto faz aqui se bispo, se torre, dama não, né? Mas se bispo toma cavalo, seguiria aqui com dama por peão e esse lance viria com cheque, seguido de torre por bispo, ameaçando ganhar a dama. A dama teria que vir para casa de F1 para poder cobrir torre D1 com torre E1 e não perder a dama, mas depois das trocas cairia mais um peão e as pretas têm aqui um final. É só não levar mate na fileira do fundo, joga um H6 quando precisar, ou um G6, depende da posição. Acho que aqui mais para H6, né? Porque G6 poderia ter o tema da dama aqui, ó, dando perpetuidade, né? Então, provavelmente H6 seria suficiente no futuro e as pretas têm um final completamente vencedor. E as brancas também têm que tomar cuidado com o tema de mate aqui na fileira do fundo, né? Então, que super lance, galera do sup. Vamos, Brasil! A partida segue com o lance torre C2, olha a confusão. E aqui o sup, então, captura o peão central. Dama por D4 foi jogado. Rei vem para casa de F1. E aqui o sup teria que jogar o lance torre toma. Esse seria o melhor lance da posição. Se aqui tá ameaçando o mate. No entanto, depois de cavalo C5, acho que o sup quis evitar essa continuação com bispo por H7. Mas não tem problema, porque depois de rei H8... existe a ameaça de G6 prendendo o bispo e também existem 2 peões atacados. Então o sup continuaria com material a mais depois de, por exemplo, dama em A1 com cheque, capturando o peão aqui na sequência e ficando com um peão a mais, né? Poderia jogar bispo aqui, D3 não, bispo E4, né? E aí sim, dá um cheque, captura o peão e as pretas têm um final melhor, né? Mas o sup nessa posição não viu, não sei se ele não viu, ele ficou ali, ele foi ser prudente, jogou o lance G6. No entanto, esse lance traz um problema sério. As brancas têm aqui nessa posição a possibilidade de jogar o lance dama em A1, cravando a torre, e eu não sei como é que defende essa posição. Vamos olhar? Ainda bem que o Galaviz Medina não viu o lance dama em A1, o sup teria que achar esse super lance cavalo B2 único. Torre C4 aqui, teve gente que falou Torre C4, eu vi em alguns fóruns. Esse aqui é complicado, né? Esse aqui provavelmente a gente teria um final aqui difícil de empatar. Os computadores apontam que dá para tentar empatar isso aqui. Entre seres humanos é bem complicado. Eu acho que a linha que o sup teria que encontrar seria cavalo B2, o que é bastante difícil. Com a ideia
de que, bom, se torre por B2, aqui não, aqui dama C4, cheque, e seguido de dama C5, cheque, por exemplo, e o rei não pode descer, senão tá perdendo aqui a dama, então teria que vir para cá, e aqui as pretas têm um forte ataque, né? Muito provavelmente aqui as pretas podem ganhar, né? Já tem aqui 2 peões a mais, esse peão tá cravado, e tem um ataque muito forte para cima desse rei exposto, tá quase levando mate, na verdade. E aqui, se jogasse dama por B2, o sup teria que ir para uma linha de empate aqui, porque vejam que a torre está bem protegida. Dama deu um cheque, mas não dá para tomar essa peça ainda. O sup teria uma peça a menos nessa posição, mas aqui teria essa linha mentirosa, né, que ele conseguiria aqui o empate. Teria que achar essa linha, não duvido que o sup encontraria essa linha. Então, o perigo todo aqui dessa posição era o lance dama em A1, mas o Medina não encontrou, no apuro do tempo ele me joga o lance torre D2, que é bem natural, partindo para cima do cavalo, mas aqui o sup me encontra mais um lance brilhante, meus amigos, dama C5, uau, deixando mais uma vez o cavalo blindado aqui do sup. E esse cavalo, agora ele vai ser capturado com torre toma, tanto faz aqui, qualquer peça que tomasse esse cavalo, tá vindo torre C1, né, super lance aqui do sup. E não tem uma maneira muito simples de evitar isso, na verdade, se você jogasse aqui um lance do tipo rei E2, dama em F2 entregaria checkmate na hora, né? Então que super lance aqui do sup. A partida seguiu com torre por cavalo e agora torre C1 vai ganhar a dama. Momentos finais, a questão é se o sup vai conseguir, com esse pouco tempo no relógio, conseguir a sua vitória aqui. E o sup vai avançando, vai jogando com muita velocidade. Ele já tem mais de 1 minuto agora, e o adversário também. Sup vai fazendo essa estratégia de quebrar agora aqui os peões, melhora a posição do rei, ataca aqui a torre e vai avançando com os peões, esperando o momento certo aqui, defendeu, tinha golpinho tático, tem tudo isso daí, você tem que tomar cuidado quando o tempo tá caindo, né? E aqui o sup espera o momento certo para rasgar esse H3, quebra aqui a estrutura de peões, tem um peão passado, na verdade são 3 passados e conectados, e aqui realmente já fica difícil para o Medina. O sup continua jogando muito rápido, já tem quase 2 minutos no relógio, tá jogando com muita velocidade mesmo. E a estratégia do sup é matadora, é vencedora, porque ele dispara os peões passados e conectados. Já existe aqui a ameaça de promover com velocidade esses peões. Aqui esse lance de torre foi jogado, mas já não dá mais para evitar. O sup vai para a sequência de mate simplesmente com dama C1, o rei já não tem mais para onde ir. E por isso nessa posição o Medina abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória do Brasil. O sup passa para a próxima fase aqui na Copa do Mundo. Temos sup, temos FIR seguindo aqui na Copa do Mundo, lutando por vagas no torneio de candidatos, galera. E aqui abandonou porque não dá mais, é obrigado a voltar à torre. Pensei eu que aqui poderia sacrificar a dama e promover o peão, é verdade, também ganha, mas aqui é melhor mate em 2, Dama em E3, seguido de dama F2, é um pouquinho melhor, né? Principalmente com pouco tempo no relógio. O mate estava muito, muito próximo. Bora dar uma olhada na precisão aqui desses caras aqui. Sup venceu a partida com 93,1% de precisão, partida brilhante. Eu colocaria uns 2, 3 lances brilhantes aqui para o sup. E o Medina jogou para 84,9%. Vejam que o sup não passou perrengue em nenhum momento. Agora, teve o Dama 1 lá que ninguém viu, que poderia forçar o sup a ter que encontrar uma linha muito difícil de empate. E na melhor das hipóteses, o sup teria um empate se ele tivesse jogado o lance Damião. Mas o xadrez é isso. Com o tempo caindo, o coração na boca, os jogadores às vezes não têm a frieza e a calma necessária para encontrar um lance que tenho certeza que se ele tivesse jogando uma pensada e tudo mais, ele encontraria, mas ao mesmo tempo tenho certeza que se fosse uma pensada, o sup não teria dado essa oportunidade, né? Então é o que é. E o resultado foi super justo. Tá de parabéns o nosso querido sup, passa para a próxima fase. A gente segue acompanhando o Brasil na Copa do Mundo 2025. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!